É da natureza humana querer questionar e esclarecer as coisas. Mas, em nosso grande mundo, há muitas coisas que permanecem misteriosas para nós, apesar dos engenhosos pesquisadores e dos mais modernos métodos de análise. Em nosso vídeo, apresentamos a você 10 desses emocionantes mistérios. Você é fascinado por coisas misteriosas e descobertas incríveis? Então nos deixe um like e inscreva-se em Mundos Escondidos. E claro, junte-se a nós em nossa jornada de aventura. Os Homens de Preto. No mais tardar, desde a paródia Homens de Preto com Will Smith e Tommy Lee Jones, todos nós conhecemos os Homens de Preto que, de acordo com uma teoria da conspiração, aparecem aos avistamentos de OVNIs e alienígenas e tentam manter a cobertura da história. Uniformizados com ternos pretos, óculos escuros e equipados com carros pretos, eles aparecem às testemunhas. Eles os intimidam para evitar que as pessoas falem de suas experiências. Dizem que os Homens de Preto são de uma agência governamental, mas alguns pensam que são alienígenas e têm poderes sobrenaturais. A origem desta lenda urbana pode ser rastreada até um dia em junho de 1947. Naquela época, Harold Dahl e Fred Crisman relataram a queda de um OVNI. Mais tarde, um homem de preto instruiu Harold Dahl para ficar calado sobre o incidente sob ameaças vagas. Embora Dahl e Crisman tenham mais tarde afirmado ter sido enganados, em 1956, Gray Barker descreveu este outro suposto incidente de 1953 em seu livro, onde homens de preto apareceram na casa do jovem ufólogo Albert K. Bender. Eles disseram para também ficar calado ou aconteceriam coisas terríveis com ele. A reencarnação das irmãs Pollock. Em 1957, as irmãs Joanna, de 11 anos, e Jacqueline Pollock, de 6, foram mortas por um carro. O pai delas acreditava que suas filhas renasceriam como gêmeas. Na verdade, ele se tornou pai novamente em 1958. Desta vez, para meninas gêmeas, Gillian e Jennifer. Mesmo ao nascer, havia uma dica de que a esperança do pai da reencarnação poderia ter se tornado realidade. Jennifer tinha 2 marcas de nascença. Ambos estavam em lugares onde a falecida Jacqueline tinha uma marca e uma cicatriz. Mais tarde, foi revelado que as meninas tinham conhecimento das irmãs falecidas. Aos 3 anos de idade, as crianças perguntaram sobre brinquedos que haviam pertencido às suas irmãs mais velhas e que haviam sido guardados após sua morte. Gillian pediu as coisas de Joanna e Jennifer, as de Jacqueline. Elas também sabiam do antigo local de residência da família e sabiam, por exemplo, que a cicatriz de Jacqueline na testa tinha sido causada pela queda em um balde. Elas também tinham medo de carros. As meninas se assemelhavam às irmãs mais velhas no físico, embora as crianças fossem gêmeas idênticas. Elas tinham os mesmos interesses que as mais velhas, e Gillian cuidava de Jennifer como a mais velha Joanna tinha feito com a sua irmã Jacqueline. O manuscrito de Voynich. 1912. O livreiro Wildrith Michael Voynich comprou este livro, cujo mistério ainda hoje não foi resolvido. Foi estabelecido pela datação por radiocarbono, que lhe data do século XV. No entanto, seu autor e conteúdo são desconhecidos. No estilo dos escritos medievais com ricas ilustrações, foi obviamente escrito em código em pergaminho, em uma linguagem que ainda não foi identificada. O egiptólogo alemão Rainer Hennig, que analisou as tentativas de decodificação do livro, chegou à conclusão de que o manuscrito de Voynich deve ter sido escrito em uma língua semítica. Entretanto, ele conseguiu traduzir palavras e sentenças individuais. Ele acha que a tradução completa pode levar anos. Isto porque requer experiência não apenas em criptologia e linguagem medieval, mas também nos tópicos que o manuscrito Voynich aparentemente trata. De acordo com uma análise dos desenhos, trata de astronomia, botânica, farmácia e muito mais. Quem era D.B. Cooper? Em 24 de novembro de 1971, um homem que alegava ser Dan Cooper embarcou em um avião de passageiros em Portland, Estados Unidos. Pouco depois da decolagem, ele informou a uma aeromoça que estava carregando uma bomba e fez várias exigências. O avião foi pousado em Seattle, onde o resgate, agora no valor de 1,25 milhões de dólares, e 4 paraquedas foram entregues. Os passageiros foram então autorizados a desembarcar e o avião decolou para a cidade do México. Em algum momento, o sequestrador saiu em liberdade e não foi encontrado até hoje.
Em 1980, parte do dinheiro do resgate foi descoberto quando o menino cavou um buraco para uma lareira na margem de um rio de areia. Ainda estava empacotado como havia sido entregue, e a análise sugere que entrou na água meses após o sequestro. Caso contrário, nenhum do dinheiro apareceu e provavelmente nunca foi gasto. Portanto, o sequestrador pode não ter sobrevivido à sua queda no terreno difícil e no tempo frio. Entretanto, o caso ainda não está encerrado, e sempre há novas análises para resolver o mistério da identidade de D.B. Cooper. A agência de investigações arquivou o caso em 2016, após 45 anos de investigações, envolvendo cerca de 1.000 suspeitos nesse caso. O monumento de Stonehenge. No ano 3100 a.C., a humanidade ainda vivia na Idade da Pedra. No entanto, eles conseguiram construir o complexo Stonehenge. Consiste em muros de barro e 80 megalitos que têm até 7 metros de altura e pesam entre 4 e 20 toneladas cada. Originalmente, o círculo de pedra foi fechado por lápides, das quais algumas poucas restam hoje. As pedras foram trazidas de distâncias de 25 a 200 quilômetros. O monumento foi quase levado para os Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial, mas a decisão espontânea de Cecil Chubb de comprar o lugar, como um presente para sua esposa, salvou Stonehenge disso. Quando ele entregou o bem cultural ao Estado em 1918, foi feito o primeiro baronete de Stonehenge em troca. Ainda não se sabe qual foi o propósito de Stonehenge. Pode ter sido para astronomia, pois está alinhado com a posição do Sol durante o equinócio. Também pode ter sido um local de sacrifício, pois foram encontrados ossos de mais de 80 mil animais, assim como os de mais de 60 pessoas. A única coisa que até hoje é mantida é que o seu alinhamento com o Sol e a Lua é tido como evidências de rituais solsticiais. Os mortos que ninguém sente falta. Algumas pessoas desaparecem sem que seja possível esclarecer se elas foram vítimas de um acidente ou de um crime. E às vezes, aparecem cadáveres sobre os quais ninguém pergunta. A polícia de Bristol, na Grã-Bretanha, publicou em seu website as descrições de 12 pessoas que foram encontradas mortas na região de Bristol, mas cuja identidade não pôde ser esclarecida. O caso mais antigo remonta a 1971, quando um homem de 30 a 60 anos de idade boiava na praia. Ele já havia estado na água por até 4 meses. Alguns dos mortos tinham encontrado um final violento, como o homem, encontrado embrulhado em lençóis plásticos e roupa de cama em 2002. Outros morreram em acidentes, como o homem cujos pés foram encontrados em 1993 e 1994. Como um capacete quebrado também foi arrastado pelo mar, supõe-se que tenha sido um canoísta acidental. Alguns podem ter morrido por suas próprias mãos, como o homem que se enforcou na árvore na propriedade de um clube de golfe em 1997. Mas, por mais diferentes que fossem seus destinos, eles tinham uma coisa em comum: ninguém os deu como desaparecidos. O enigma de Rongorongo. No século XIX, mais de 20 tabuletas de madeira foram encontradas na Ilha de Páscoa com um tipo de inscrição chamada Rongorongo. Até o momento, eles não puderam ser decifrados e não está claro se são realmente linguagem ou apenas marcações. Uma peculiaridade é que a inscrição é um busto invertido. A escrita começou no canto inferior esquerdo. No final da linha, a madeira foi virada. Como resultado, cada segunda linha está de cabeça para baixo e a direção de leitura muda em cada linha. A idade da madeira utilizada tem sido datada de 1.200 anos ou menos. Diz a lenda que os fundadores de Rapa Nui já trouxeram 67 quadros com eles para a Ilha de Páscoa. Assim, a escrita teria sido desenvolvida independentemente por outro tempo na história da humanidade. Entretanto, também é concebível que os habitantes da Ilha de Páscoa só desenvolveram a escrita no século XVIII, através de contatos com os conquistadores europeus. A tragédia no Passo Dyatlov. Em fevereiro de 1959, 9 estudantes russos perderam suas vidas nas montanhas Urais, sob circunstâncias inexplicáveis. Eles eram caminhantes experientes e estavam em um passeio de esqui e escalada. Seus corpos foram encontrados a algumas centenas de metros do acampamento, que aparentemente tinham deixado com pressa. A tenda tinha sido aberta por dentro e eles tinham deixado para trás seu equipamento, incluindo roupas e sapatos. 3 pessoas morreram devido a ferimentos no peito e no crânio, como se sofressem um acidente de carro.
os outros morreram de hipotermia. Os 2 que estavam usando menos roupas foram encontrados perto de uma fogueira, enquanto 3 que estavam melhor vestidos tentaram voltar ao acampamento. Provavelmente foram buscar sacos de dormir, mas depois desmaiaram exaustos. As 4 pessoas que tinham sapatos provavelmente tentaram encontrar um lugar protegido, mas eles arrombaram um buraco de neve e caíram em um riacho. Eles só foram encontrados lá 2 meses depois, sob 4 metros de neve e com ferimentos estranhos. Faltavam os olhos de 2, faltava a língua de uma pessoa e faltavam as sobrancelhas de outra. Embora a sequência dos eventos pareça clara, não se sabe o que levou os estudantes a deixarem o acampamento. O desaparecimento da tripulação do Mary Celeste. Em novembro de 1872, o veleiro Mary Celeste tinha partido de Nova York para Gênova. Um mês depois, foi descoberto perto dos Açores. Lá, ele andava à deriva, sem tripulação. As velas estavam em parte ajustadas e mostravam sinais de danos. O barco salva-vidas estava faltando e a última entrada no diário de bordo tinha 10 dias. A carga e as provisões para alimentos ainda estavam lá. Faltavam os instrumentos de navegação e os papéis do capitão. Havia praticamente 1 metro de água no porão, mas esta não é uma quantidade preocupante. Mesmo em estado de mau tempo, o navio teria sido mais resistente do que o bote salva-vidas. As cabines estavam úmidas devido à entrada de água. O exame posterior encontrou manchas que se pensava serem sangue e cortes de golpes de machado. Havia então muita especulação sobre o que poderia ter acontecido com a Mary Celeste. E o capitão que salvou a Mary Celeste foi acusado de ter se apropriado do navio. No final, porém, o evento permaneceu inexplicável, assim como o paradeiro da tripulação. O que aconteceu na Área 51? A Área 51 é o nome de uma base da Força Aérea dos Estados Unidos no deserto de Nevada. As bombas nucleares foram testadas nas proximidades entre 1950 e 1990. Atualmente, os militares ainda realizam testes ultra-secretos e treinamentos com tecnologias avançadas. A base e a área de testes foram estabelecidas nos anos 50. Naquela época, os caças russos eram testados lá, entre outras coisas. Mas foi somente em 2013 que a existência desta instalação foi confirmada. Uma teoria de conspiração é que um OVNI tem sido armazenado lá desde 1947 e diz que caiu perto de Roswell, Novo México. Há muitas reivindicações sobre a Área 51, como a de que os OVNIs foram avistados ali. Em 1989, Robert Lazar alegou ter trabalhado em tecnologia alienígena ali e ter visto fotos de alienígenas. Entretanto, os acontecimentos na Área 51 são altamente secretos. Em 1994, por exemplo, após 2 mortes, foi feita uma queixa de que havia trabalhadores que queimavam substâncias tóxicas desconhecidas em fossos. Depois que um tribunal decidiu que as informações sobre isso tinham que ser divulgadas, o presidente Clinton concedeu uma isenção, isentando a base das exigências de proteção ambiental. Isto tem sido renovado a cada ano até agora. O que é interessante sobre a Área 51 é que sua existência foi uma teoria da conspiração por tanto tempo e depois foi finalmente confirmada. Portanto, resta saber qual das outras teorias que foram concebidas sobre os mistérios retratados se revelará verdadeira ou falsa. Que mistério você achou mais intrigante? Talvez tenha uma explicação aí para um dos obscuros eventos aí deste vídeo. Então, escreva aí a sua opinião nos nossos comentários e a gente se fala no próximo vídeo. Tchau!